Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil, 7h32, Jornal 96 está começando. Hoje dia, me ajudem aqui que eu estou sem calendário, dia 15 de outubro de 2018. Tá metade do mês, hein? Pertinho aí, já do segundo turno das eleições. E hoje, nesta segunda-feira, vamos fazer aqui uma resenha especial no Jornal 96. Temos aí duas pesquisas, uma aqui do Rio Grande do Norte, a CERTES, que está sendo divulgada agora de manhã pela FIERN, Federação das Indústrias, mais um retrato da sociedade potiguar. E também temos uma pesquisa do BTG Pactual, já divulgada agora de manhã, vamos trazer os números. À noite teremos mais uma pesquisa do IBOPE, a primeira rodada do IBOPE neste segundo turno das eleições. Bom dia, Marcos Alexandre. Bom dia, Alexandre Cavalcante, Edmo Sinedino e Luciano Kleber. Bom dia, Marcos. Bom dia, Diógenes. Bom dia aos ouvintes. As primeiras observações sobre a reta final dessa eleição. Diógenes, a expectativa aí dessas pesquisas que vão sair nesse início de semana, como você disse, o BTG Pactual já divulgou, a FIERN, que contratou a CERTES, né, o Instituto CERTES, que teve um índice, né, com toda a redundância de acerto muito grande no primeiro turno. Vai sair hoje, é a primeira pesquisa aqui do plano estadual, né, da corrida para o governo do estado, e também a expectativa para esse do IBOPE, que vai sair mais tarde com a corrida presidencial. IBOPE que também tem uma pesquisa prevista aqui para o estado na quarta-feira, próxima quarta-feira, depois de amanhã. Alexandre Cavalcante. Bom dia, Diógenes, bom dia, amigos. Na realidade, 8 dias depois das eleições de primeiro turno, a gente se depara com um quadro que imaginávamos que iríamos encontrar, né? A eleição presidencial praticamente definida, a disputa fica mesmo aqui em termos de Rio Grande do Norte entre Fátima Bezerra e Carlos Eduardo Alves. E a pergunta que fica no ar, será que essa onda Bolsonaro pode afetar a eleição aqui do Rio Grande do Norte? Qual a opinião dos amigos? Bom dia, Diógenes. Bom dia, Diógenes. Bom dia aos ouvintes. Diógenes, eu acho que uma coisa não dá para ser dissociada da outra, especificamente aqui no Rio Grande do Norte, porque nós temos aqui o PT, né, concorrendo. Aqui nos estados onde o PT concorre, eu acho que é muito difícil dissociar uma coisa da outra. Acho que tem impacto, sim. Muito embora o Rio Grande do Norte, historicamente, por exemplo, as duas eleições de Lula, as duas eleições de Dilma, deu uma ampla vantagem, né, ao Partido dos Trabalhadores. Agora a situação pode ser outra, né? Pode reverter esse quadro. Bom dia, Edmo Sinedino. Bom dia, Diógenes, bom dia a todos. Suas impressões nessa reta final de eleição em todo o país? Olha, Diógenes, está ficando evidente. A gente sabe que a eleição presidencial está praticamente definida, e eu tenho convicção absoluta que essa onda vai ter uma influência decisiva no pleito aqui no Rio Grande do Norte. Já está sentindo isso nas ruas? Sem dúvida. Sem dúvida, apesar da confiança de Fátima Bezerra, dos petistas, mas a gente nota que essa onda vai ter sim influência nesse segundo turno aqui em Natal. Aqui no Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Norte também, né? Marcos. Diógenes, eu queria dar assim, um testemunho que eu tive nesse final de semana no interior, inclusive na nossa querida Currais Novos. E fiquei impressionado realmente como essa onda a favor de Bolsonaro, vamos colocar assim, é um termo que é usado, se alastrou também pelo interior. Né? Realmente a gente nota que aquela divisão que a gente de PT e anti-PT, né? Aí o Bolsonaro representando a ala do anti-PT, também muito forte no interior do estado. Fui parando em algumas cidades, aí abastecendo o carro em uma, aí perguntando, conversando ali com o pessoal e realmente a gente percebe que é bem forte no interior também. Vamos ver o resultado. Vamos lá, pesquisa da CERTES, nós temos números para presidente da República do Rio Grande do Norte. Vamos lá, Marcos. Olha só, a pesquisa FIERN deu aqui o cenário para presidente. Fala logo o registro, logo, né, Diógenes? Ela foi registrada sobre o número BR 00385/2018 e RN 02146/2018. Né? Quando foi feita? Não? Quando ela foi feita, deixa eu só ver aqui, verificar o período de coleta dos dados.
E os números que já saíram, né? Enquanto o Marcos procura o período, os números que já saíram em relação à estimulada para presidente, hoje, Fernando Haddad tem 45,46% e Bolsonaro tem 34,54%. Só lembrando que no primeiro turno, esses números aqui foram 41-31, se não me falha a memória. Olha, não, desculpa, Luciano, o período foi de 10 a 13 de outubro. 10 a 13 de outubro, ou seja, encerrou no sábado. 41 a 30, tá? Os números do primeiro turno. Agora tá 45 a 34. 1.410 entrevistados em 40 municípios aqui do estado. A margem de erro de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. Pois é, ainda nessa edição traremos os números para o governo e os que saírem, né, para o Senado e tal, porque a Fierne, ela passa a manhã toda já divulgando esses Senado dados. não tem mais não, Senado não, não é só para o governo. Então vai ser, o Senado já acabou. É Deus, obrigado. Ela já tá anunciando aqui que vai começar. É o costume pensar em governo, pensar em Senado. Mas acabou. Obrigado, Luciano Coelho. Isso, às vezes eu digo para ver se o pessoal está prestando atenção. Entendi. Aí eu invento essas coisas, mas realmente. Aliás, muita gente gostaria de que ainda tivesse muita gente para tentar evitar o desastre. Diga, Alexandre. Eu digo assim, a onda Bolsonaro está tão assim difícil de ser contida, porque você chega, vem ao Rio Grande do Norte, o senador Magno Malta, que perdeu a eleição para o Senado, e chega e faz um movimento. Ele estava aqui ontem. O movimento começou lá no aeroporto, entrou ali para o São Gonçalo, Santo Antônio, Amarante, e veio aqui para Natal. Lá para a sede do PSL. E uma coisa grande. Talvez se ele tivesse sido candidato aqui pelo Rio Grande do Norte, estava eleito, né? É verdade, pelo movimento. Dizer justamente isso, né? Não é necessariamente, como a gente tem visto nessa campanha, a presença do candidato não influi em coisa nenhuma. Alguém que levante a sua bandeira e tal, as pessoas estão fazendo espontaneamente as movimentações. Pelo visto, Bolsonaro vai sair mais de casa, não, né? Porque ele tem dado algumas declarações pela internet, o mesmo sistema dele do primeiro turno, né? E parece que não vai para debate, viu? Já não vai para o da Band, já não vai para o da Record, olha, do SBT. Ficou de ir para Record ou Globo. Mas será que ele vai? Na sua opinião, Marcos? Na minha opinião, acho que ele vai pro da Globo. Acho que nem o da Globo ele vai. Eu acho que ele vai. Alexandre. Eu não iria. Não há necessidade de ir, né? Então a campanha. Tá certo, tá pragmático. Pragmático, eu tenho a mesma opinião. E ele deu uma declaração. Estratégia de campanha. E né? ele deu uma declaração. Se vai agradar alguns e desagradar outro problema, né? No final de semana ele deu 2 declarações que eu acho que são bem sintomáticas dessa postura, que deve ser nesse sentido. Até porque o Lula não foi no debate. Isso, né? A primeira declaração foi. A primeira declaração. Mas ele pagou um preço por não ter ido ao debate no primeiro turno naquela eleição presidencial. Por conta disso, não venceu a eleição no primeiro turno que ele esperava vencer. Olha, deixa eu interromper. Teve que enfrentar um segundo turno com Geraldo Alckmin naquela ocasião. Deixa eu interromper aqui, Diógenes. Como a gente sabe, a informação tem prioridade, então a Fierne já divulgou aqui o cenário espontâneo para o governo do estado. Né? A senadora Fátima Bezerra aparece com 39,22%. Um patamar que ela estava, né? Carlos Eduardo com 34,4%. Não sabe 15,67%. Nenhum dos dois 9,65%. E outro candidato 0,35%. Esse cenário espontâneo, que é aquele que o Instituto não divulga nenhum nome. E lembrando que no primeiro turno o resultado final deu 46-32, né? 46 para Fátima, 32 para Carlos Eduardo. Isso. No primeiro turno. Na realidade. Deixa eu só concluir a história das declarações de Bolsonaro, que eu acho que são sintomáticas e apontam nesse sentido do que o Alexandre falou de hoje. Primeiro, ele disse o seguinte: eu admito sim não ir porque falaram a questão do médico, tá? Eu disse, não, pode ser que eu não vá por uma questão de estratégia. Ele já disse isso. E a outra, que foi ontem, que está nos jornais de hoje, ele disse o seguinte: não, antes de resolver se eu vou ou não para os debates, eu quero saber o seguinte: eu vou debater com Haddad ou com Lula? Sabe? Não, eu estou lhe dizendo que são declarações sintomáticas que mostram que ele pode realmente adotar essa altura do campeonato, a estratégia de campanha é quem tá mandando, né? Claro, claro. Ele tá quero ir, vou mostrar que sou bacana. Não.
Eu acho que ele tá correto. Tanto é que a estratégia dele de calar o general tá funcionando. Não deu mais um pio, né? Do jeito que a Haddad pediu a Dilma, isso não vai brincar com seus netos, né? Ela perguntou, circulou essa informação, sim. No final de semana, os blogueiros de plantão deram a declaração de que ela teria procurado a coordenação de campanha, querendo saber de Haddad em que é que iriam precisar ajudar, dela. Né? Aí ela teria ouvido essa frase. Não vai brincar com seus netos. Será que não é mais um fake news da grande rede bolsonariana? Não. Essas aí foram em blogueiros. O site antagonista deu essa nota. Blogueiros sérios, jornalísticos que deram essa informação. O Globo também diz hoje. Nenhum dos blogs que eu sigo, eu não vi. Pois tem sim. Eu queria mandar um abraço pro Laércio, MP3. Um abraço pro Francisco Neto, que está acompanhando o Jornal de Foz do Iguaçu. Um abraço pro Bené Queiroz, Line Moura. Um abraço pro Cláudio Albuquerque. Um abraço também para Cláudia Brasil, Claudiana, Sueli Teixeira. Um abraço também pro Cleiton Freitas, João Nazareno, turma bacana acompanhando o Jornal 96, tá? E vamos mandar um alô hoje para Poliana de Oliveira, da Liga contra o Câncer, que faz aniversário hoje. Vamos lá, vamos falar de esporte agora com Edmo Cinedino. Palmeiras vence e permanece na liderança isolada do Brasileirão. Edmo Cinedino. Esportes com Edmo Cinedino. Oferecimento: super excursão para o Carnaval de Recife e Olinda 2019. A Costa do Atlântico Turismo leva você para o maior carnaval do mundo, incluindo hotel com café da manhã, jantar e festas, além de passeios de ônibus luxo, guia e muito mais. Faça agora a sua reserva e garanta a sua vaga. 84-3211-2091. Costa do Atlântico Turismo, com você no mais espetacular carnaval do mundo. É hora do Flamengo seguir o líder, né? O Flamengo que venceu bem 3-0 o Fluminense no final de semana e ficou em segundo lugar nessa tabela, né? Terceiro. Ou mudou? Terceiro agora, né? Terceiro no sábado era o segundo, né? Que o Internacional venceu. Então tá seguindo o líder também, né? Pois é, de hoje o Palmeiras venceu o Grêmio de 2-0. Grêmio que era um dos concorrentes, é um dos concorrentes direto pelo título, ficou um pouco mais distante agora o Imortal. Essa vitória do Palmeiras foi muito positiva, mostra a força do Palmeiras no que a gente já pode chamar de reta final. Faltam agora apenas 9 rodadas. Palmeiras tem uma liderança, é um campeonato ainda indefinido, claro. 9, já tá acabando, né? Tá acabando. Palmeiras tem 59 pontos, o Internacional tem 56, o Flamengo tem 55, São Paulo, que não vence há 4 jogos, tem 52 e o Grêmio 51. Eu considero aqui o maior rival do Palmeiras nessa briga, o Flamengo. São Paulo caiu muito, Internacional não merece minha confiança. O Flamengo o Flamengo também é um time muito irregular, talvez pela pressão que sofre sempre da imprensa e da torcida, mas é um campeonato brasileiro muito bom nessa reta final. A média de gols dessa rodada foi muito fraca, até agora está sendo fraca, falta um jogo, um gol, 7 por partida de hoje. Os resultados foram os seguintes: Flamengo 3-0 no Flu no sábado, um grande jogo. Santos 1-0 no Corinthians, Bahia 2-0 no Paraná, Chapecoense 0, Vitória 1, Vasco 2-0 no Cruzeiro. Venceu bem. Bela vitória do Vasco. Contra o time reserva do Cruzeiro, mais uma bela vitória. Respirou, foi para 13º lugar. Não adianta menosprezar. Não, eu tô só dizendo que foi o time reserva do Cruzeiro, não foi o time reserva. Informação. Graças a Deus que foi o time reserva do Cruzeiro. Eu tava falando aqui do empate, de uma derrota do Vasco. Internacional, Palmeiras 2-0 no Grêmio, deu hoje Internacional 3-1 no São Paulo, Atlético Mineiro e América Mineiro 0-0, Atlético Paranaense 4-0 no Sport. Infelizmente o Sport caminha por rebaixamento, um time nordestino caminha por rebaixamento. E hoje a rodada se encerra com Ceará e Botafogo. O Ceará está na zona de rebaixamento, se vencer hoje vai a 33 pontos, sai da zona de rebaixamento e coloca o Vitória. Se vencer, coloca um outro nordestino para a zona. E o Botafogo, aí tropeça aqui, levanta ali, ganha um acolá, se levanta. Mas não está mal no campeonato, não. Mas está abaixo do Vasco hoje, o Botafogo. Está em 14º. O que é um indicador péssimo, né? Péssimo. Deixa eu pedir uma opinião sua. Eu estava vendo as matérias hoje. O que foi, Dia? Calma. O Flamengo, no sábado, jogou muito bem contra o Fluminense. Conseguiu uma vitória maiúscula num clássico 3-0. E hoje já tem matéria nos jornais, porque Diego
O jogador Diego Ribas, está pronto para voltar depois de um problema na coxa e tal. E aí o Dorival Júnior já está colocando em dúvida se vale a pena ou não trazer o Diego de volta, porque segundo ele, o William Arão, na função de Diego, está fechando melhor o campo e deixando mais livre o Paquetá. O que é que você acha? Eu tirava aquele tal de Cueja. Quem? Eu tirava aquela Cueja é o nosso xerifão, rapaz. Cueja não pode sair, não. Aquilo é um Cueja pé não de pau. pode sair, não. Eu tirava, eu gosto, o Arão dá muito mais dinamismo, dá muito mais sequência de jogo, faz o time andar bem mais rápido. As pessoas pensam que é porque o Diego saiu, não. É porque entrou um jogador para fazer a função que o Coelho não faz. O Coelho só desarma. Mas isso aí é a opinião de cada um. Eu sinceramente, mas eu tô falando sério, eu tirava o Coelho e jogava Diego. E botava o Diego. Segurava um pouco mais o Airão. Era isso. De hoje, Visão Celeste. Palmeiras, vamos fazer lá um registro. Deixa eu fazer um registro muito bacana de uma campanha que o Flamengo fez no Dia da Criança, né? Foi uma das crianças com câncer. Coisa muito linda, maravilhosa. Aquelas campanhas que fazem a gente ainda acreditar que o futebol serve para alguma coisa nesse país. Muito bacana, né? Que os jogadores ficavam, os meninos conversando, um pano assim, um papel. Aí de repente os jogadores rompiam aquele papel e abraçavam os meninos, conversavam. Muito bacana a campanha do Flamengo, parabéns. Então, parabéns o Flamengo aí. A gente não deixa de parabenizar o Flamengo por alguma que venceu coisa o Fluminense, mas com um bocado de dia de salário atrasado é o Fluminense. Mas peraí, mas na semana anterior o Flamengo tinha vencido o Corinthians de 3-0 também, lá no Itaquerão. A maior derrota que o Corinthians já sofreu lá no Itaquerão. São desses 20, mas 14 clubes estão com salário em atraso. Já pensou? Vamos lá, Alecrim e Visão Celeste vencem na rodada da segunda divisão do campeonato estadual. Isso, Deus. E estão definidos os classificados da segunda fase, Ed. Isso, essa rodada antecipada, o Alecrim ganhou 2-0 o Cruzeiro de Macaíba, o Visão Celeste venceu o Atlético Potiguar de 1-0. Com isso ficaram definidos de hoje os classificados. Mossoró e Palmeiras, Mossoró já estava classificado do grupo do Visão Celeste, nem precisou jogar, já está classificado, ainda joga uma partida nessa fase de classificação. O Palmeiras de Goiânia, que não estava classificado ainda, mas classificou com a vitória do Alecrim. Então no grupo do Alecrim e Palmeiras classificaram. No grupo do Mossoró e Visão Celeste, esses clubes vão para as semifinais da competição. Só sobe um, sempre lembrando. Notícia para encerrar minha participação de hoje: definida a chapa de consenso do ABC Futebol Clube na sexta-feira passada. Então, Fernando Suassuna, o médico professor Fernando Suassuna e Bira Marques da Livraria Câmara Cascudo serão novos dirigentes do ABC para o BIE. Muito boa escolha, muito bacana, e foi tudo em paz, e o ABC eu acho que caminha para o entendimento. Foi vice de Judas Tadeu, sempre foi conselheiro do ABC, sempre esteve ligado ao futebol, um excelente nome, sem dúvida nenhuma. É isso aí. Cidadino, obrigado por sua participação hoje na resenha do Jornal 96. Tá? Até amanhã de hoje, um Mais abraço alguma coisa? Não, só isso mesmo. É isso aí. Amanhã estarei de volta, um abraço a todos. É isso aí. Vamos para a previsão do tempo, mas antes eu vou falar sobre o postão. Então, o tema segurança é algo que é noticiado todos os dias, e a gente sabe o quanto estamos vulneráveis dentro de nossos carros quando andamos pelas ruas. Imagine se seu pneu furar e você tiver que trocar o pneu do seu carro em qualquer lugar. Felizmente é um risco que todo mundo corre. Isso pode acontecer comigo, com você, com sua família. Pois bem, pensando nisso, na sua segurança, o Postão trouxe para suas lojas o reparador instantâneo de pneus. Reparador instantâneo de pneus para carros e motos. O reparador instantâneo de pneus veda o furo e enche o pneu do seu carro para que você possa sair da situação de risco e procurar um borracheiro. E pode ser usado tanto em pneus com câmara de ar como pneus sem câmara de ar. Pense na segurança da sua família e tenha sempre no seu veículo o reparador instantâneo de pneus. Você encontra o reparador instantâneo de pneus em uma das 9 lojas do Postão do Rio Grande do Norte. Postão muito mais que uma troca de óleo. Bom dia, Gerlane. Bom dia, Diógenes. Bom dia a toda a bancada e ouvintes do Jornal 96. É isso aí. Inscrições para o concurso do Banco do Nordeste seguem até hoje, hein? Vamos lá. Gerlane Lima. Cotidiano com Gerlane Lima. Oferecimento. Escola SESI. Um novo conceito em educação transformando vidas ontem, hoje e sempre. Informações pelo telefone 3208-1450. Gerlane Lima. Diógenes, quem pretende trabalhar no Banco do Nordeste tem até hoje, dia 15, para fazer sua inscrição para o concurso público. E aí está aberta a seleção para os cargos de analista bancário para o nível médio e especialista técnico
técnico analista de sistema, nível superior. As provas serão realizadas em dezembro, dia 2 de dezembro, em Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Brasília, em todos os estados do Nordeste, incluindo aqui o Rio Grande do Norte. Essas inscrições, Diógenes, podem ser feitas no site da empresa organizadora do concurso, Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos, SEBRASP, Diógenes. É o www.cesp.nb.br. Vou repetir, www.cesp.nb.br. Inscrições terminam hoje. É isso aí. Falar em oportunidade de emprego, né? As contratações temporárias começam mais tarde este ano. É isso aí, Luciano Kleiber? Pois é, Diógenes. O cenário econômico fica sempre nessa expectativa, né, com relação aos resultados das eleições. E normalmente, né, todos os anos, os nossos ouvintes sabem, a gente começa a observar esse movimento de contratação temporária no final do ano, já agora no mês de outubro, né, no iniciozinho do mês de outubro. Mas este ano, segundo um levantamento feito pela CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio, a expectativa é que a maioria das lojas só comece realmente a fazer essas contratações lá no mês de dezembro. Pesa também em relação a isso o novo modelo de contratação, né, temporária, que este ano vai seguir aí mais fortemente as novas regras trabalhistas, né, com base nos contratos intermitentes, que facilitam bastante e devem aumentar as contratações. A expectativa é que normalmente o mês de dezembro, todos os anos, ele concentra de 10 a 15% de todas as contratações temporárias do final de ano. Este ano, 1/4 dessas contratações deve ser feito no mês de dezembro. E a estimativa da CNC é que haja uma contratação temporária este ano, algo em torno de 10% acima dos números do ano passado. É isso aí. Vamos conferir a previsão do tempo hoje no Rio Grande do Norte. Informações da Clima Tempo. Previsão do tempo. Em Natal, segunda-feira de céu claro com algumas nuvens. Não chove, Magê, mínima De 23. Máxima 31 graus. Em Caiçara, do Rio do Vento. Segunda-feira de sol. Mínima De 24. Máxima 30 graus. Em Alto do Rodrigues. Segunda-feira de tempo seco e clima ameno. Mínima De 23. Máxima 31 graus. em Bahia Formosa. Segunda-feira de sol com muitas nuvens e chuvas isoladas à noite. Mínima De 23. Máxima 32 graus. See that reindeer jumping. Straight Bobcats. Vamos falar de política também, voltar a falar um pouco de política. Fragmentação partidária na Assembleia Legislativa. Alexandre Cavalcante. Desculpe, deixa eu interromper, mas porque já saíram os números da estimulada da pesquisa Daqui a da pouco, FIER. vamos lá, para não confundir o nosso ouvinte, que eu já chamei aqui. Fragmentação partidária na Assembleia. Você vê que o PSDB, que entrou na eleição com 8 deputados estaduais, né, eleitos, saiu menor do que entrou, porque a coligação, o PSDB, né? O PSDB, né, esperava fazer 12 até 13 deputados estaduais, não só do PSDB, mas a coligação como um todo, o que garantiria pelo menos a reeleição dos 8 do PSDB. Terminou fazendo 9, 4 deputados. Tá, mas do PSDB quantos? E o PSDB perderam 3, né? O PSDB perdeu 3. Só fez 5. Quer dizer, saiu menor do que entrou. MDB. Né? MDB tinha 2, continuou com os 2, não houve alteração, né? O DEM também ficou com 1, né? O PT tinha 1, passou para 2. Passou para 2, o PDT que não tinha, né? Já não tinha. E continuou sem. Que havia uma expectativa de eleger alguém. E aí um detalhe, né? Os 2 candidatos que estão no segundo turno, né? Carlos Eduardo e Fátima Bezerra, cada um tem apenas 3 deputados de sua base eleitos, né? Para vai ter que remar muito. Bezerra tem 3. Quem se eleger vai ter que correr atrás de 10, né? Remar pra fechar a conta dos 13, né? Tem que remar muito. E aí o PSDB vai ser o fiel da balança. Com 5 deputados. Continua sendo o maior partido da Assembleia, muito embora tenha
deixado de eleger 3 dos seus deputados que ainda continuam com assento na Assembleia. Pelo pouco que eu conheço a Assembleia Legislativa, nenhum governador vai ter dificuldade para ter maioria. Pelo pouco. Você conhece mais ou menos, né? Mais ou menos. Mas eu acho que existe, não querendo citar o senador Geraldo Mello, nem o negócio dos ventos fortes, mas a gente nota que tem uns ventos diferentes na política do Brasil e também que isso tem influência. Em alguns no locais estado. o vento se transformou num pum, mas diga. Não, porque eu Para acho outro que se transformou num furacão. Saiu devastando. O eleitor mandou um recado muito forte para a classe política, né? Não apenas para Zé Agripino, para Garibaldi, mas para a classe política como um todo. No país inteiro. Como né? é que ele deseja que as pessoas querem que as pessoas se posicionem. Eu acho que as coisas tendem a mudar positivamente, entendeu? Vamos lá, vamos voltar para Fierne. Vamos lá. Fierne saíram os números do cenário estimulado, né? Que é o que geralmente se considera mais, Diógenes. E aí a candidata Fátima Bezerra tem 44,61% dos votos. Candidato Carlos Eduardo, 38,58%, nenhum com 9,72% e não sabe com 6,88%. O detalhe aí, estimulado, o estimulado, que não é o voto válido, né? Não, tem o voto válido já? Não, ainda não. Esse Esse é o estimulado, mas aí o detalhe é o seguinte: no primeiro turno, é claro, com os votos válidos, né? O resultado foi 46 para Fátima Bezerra e 32 para Carlos Eduardo. A diferença entre os dois, portanto, foi de 14%. Hoje essa diferença está em 8%. Caiu 6 pontos, né? Caiu 6 pontos, sendo que desses 6 caíram 6, 4 que Carlos Eduardo ganhou e 2 que Fátima perdeu. Na realidade, já é reflexo daquilo que a gente começou o programa falando? Eu acho. O impacto aí da onda Bolsonaro. E ontem registro o seguinte: na sede do PSL, ali na Salgado Filho, o candidato Carlos Eduardo circulou muito à vontade entre os PClistas, né? E muitos dos militantes, né? Muitos dos militantes do PSL defendendo o nome de Carlos Eduardo. E assim, só pra gente fazer um comparativo, que foi a mesma certo, né? Comparar instituto com o mesmo instituto. Isso. A última pesquisa antes do primeiro turno Você deu... tá certo. Tá certo com a certo. Tá certo. É verdade. Isso. É certo. Deu Fátima Bezerra na última pesquisa do primeiro turno com 36,1, né? Aí, sem seus votos válidos. E Carlos Eduardo com 25,82. Em torno de 10 porque aí pontos tem os e um outros pouquinho. candidatos, né? Isso. Vai ser um segundo turno duro, viu? Vai. Assim, Vai. Quem Eu vencer acho vai vencer equilibrado, né? por uma margem Equilibrado. pequena. Eu acho que houve uma aproximação muito importante de Carlos Eduardo. Porque se você ver aí que ele terminou a eleição no primeiro turno com 32%, a pesquisa está mostrando que ele cresceu 6%. Saiu de 32% para 38%. Fátima Bezerra, que terminou com 46%, caiu para 44%, então ela caiu em relação ao primeiro turno 2%. Quer dizer, houve uma aproximação muito importante aí do candidato Carlos Eduardo. Vamos aguardar os votos válidos, né? Que também esse número pode até ser um pouco diferente. Carlos Eduardo que correu atrás do apoio de Bolsonaro, mas a exemplo de outros governadores, candidatos no país, o Bolsonaro só vai gravar vídeos, apoios para candidatos do PSL, se eu não me engano, são 3 no país que disputam o segundo turno nos governos estaduais. Os demais, quem quiser dar apoio a ele agradece, mas ele não tem gravado. Até o Dória, na sexta-feira, passou um vexame de ir ao Rio de Janeiro para tentar gravar um vídeo e sequer ele apareceu lá na casa lá levou um bolo do vídeo. Levou o bolo, né? Não bolos, né? Não bolo. Aliás, o Boulos ontem, uma declaração infeliz sobre a invasão da casa de Bolsonaro. É verdade. Esse é o tipo da coisa que esquenta mais ainda o debate, já quente, dessa eleição, com agressões de parte a parte nas mídias sociais e agressões graves como primeira que ocorreu com o candidato a presidente Bolsonaro, né? No dia 6 de setembro da eleição. E agora, mais recentemente, logo depois do segundo turno, do primeiro turno, o ataque ao capoeirista lá na Bahia, o Moa do Catendê, que foi morto. 12 facadas. Por um camarada que votava em Bolsonaro. Numa discussão política, o Moa
que votou no candidato do PT. Então esse clima já está quente. Aí chega um cara que foi candidato a presidente e se envolve num debate dizendo que o MTST invade propriedades improdutivas. Aí ele chega a dizer que a casa de Bolsonaro não é produtiva. Então esse é o tipo de coisa desnecessária, no mínimo, né? Desnecessária, gratuita. Agora, eu quero saber até quando as pessoas vão dar ouvido ao que o Boulos diz, né? Diógenes, deixa eu Mas ele tem uma fatia do eleitorado. Deixa eu aproveitar isso. E o cara até que se expressa bem. Quem acompanha os debates eleitorais, não estou entrando no método do conteúdo, mas é um camarada articulado. Ele participou bem desse debate. Diógenes, deixa eu. Ele fala bem, deixa eu trazer aqui um assunto que me chamou a atenção nessa minha ida ao interior esse final de semana. Mas foi bacana. Muito! Eu tô percebendo. Essa é a segunda vez que ele voltou até contra a aula. Ele tá falando até em gasto. Então eu parei no posto para baixar. Pois é, o carro andar tem que abastecer, né? Fez girar a economia do servidor. Meu amigo. Agora, porque onde ele parou, ele comprou alguma coisa. Com certeza, mas eu não tenho a menor dúvida. Uma coisa que pelo menos eu não via nos últimos tempos, se alguém aqui tiver visto alguma coisa diferente, pode me corrigir. Entre ali Serra Caiada, depois de Serra Caiada e Santa Cruz, pelo menos 3 acampamentos na margem da BR do MST. Coisa que até um tempo desse não existia assim, me chamou muita atenção. 3 acampamentos, pelo menos. Há uma mobilização nacional, né? Por conta da eleição também, esses movimentos, né? Alguma coisa está ligada a outra. Mas muito obrigado, Data Marcos, não sei até que ponto isso tem alguma relação. Porque você foi verificar em loco a sua metodologia de pesquisa, ela gasta o dinheiro para pegar. Inclusive para ajudar a movimentar a economia. Isso é importantíssimo. Dá de parabéns, nossa. Olha aqui o ouvinte Zé da Reta Tabajara tá dizendo: parabéns, Jorge, pelo conceituado programa. Só gostaria de fazer uma análise de uma pessoa que está na mesa. Luciano, quando ele ri, parece o Coringa, ó. Como é o nome dele? É muito Zé da Reta Tabajara. É muito o quê? É muito o quê? Estético? É muito estético o homem, né? Estético. Rapaz, Zé da Reta. Grande abraço, Zé da Reta Tabajara. Isso tá com a cara de pseudônimo. Eu também acho. Eu não sei porque eu tô achando que isso tem um pseudônimo, mas vamos em frente. Coringa. O próximo filme do Máxima, né? Você vai ser convidado. Eu vou dizer Coringa. Coringa tá com a bengala você. Olha aí. Vamos lá. Votos válidos. Pesquisa Certos, Fierne. Votos válidos da Fátima Bezerra, 53,62%. Carlos Eduardo, 46,38%. Nesse pesquisa momento, 7 pontos. De acordo com esta fotografia, se essa eleição fosse hoje, Fátima venceria com 53,62% dos votos válidos. Carlos Eduardo, 46,38%. Daí 7,3 pontos percentuais. Você confere daqui a pouquinho essa pesquisa completa da FIER, não só no site da FIER, da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte, mas também no portal nominuto.com, www.nominuto.com. Daqui a pouquinho a gente vai trazer os números do BTG Pactual aqui sobre a eleição nacional, presidencial. E a gente vai também comentar aqui outros assuntos. Vamos para um rápido intervalo, né? Olha que som bacana. Bora lá, vamos para a eleição presidencial. Os números do BTG Pactual divulgados agora de manhã. Vamos lá, Luciano Kleiber. Foram feitas 2.000 entrevistas nos 27 estados da federação entre os dias 13 e 14 de outubro, né? Ou seja, sábado e domingo. Registro no TSE do número BR 07950/2018 de hoje. No cenário estimulado. Senado já teve eleição. Senado já teve. Cenário estimulado. Eu entendi Senado. No Senado. Você tá com o Senado na cabeça. Eu tô achando que você deve ter recebido algum convite para ir trabalhar no Senado. Quem sabe? Quem sabe um dia eu seja candidato. Eu voto em você. Eu voto em você. Vai ser com assessor de empresa. Intenção de voto estimulada. Jair Bolsonaro do PSL 51%,
Fernando Haddad do PT com 35%, segundo o BTG Pactual. Pois é, vamos repetir, são os votos válidos, né? Não, aqui é o estimulado, eles não botam voto estimulado, não botam válidos. Não, porque, por exemplo, hoje o Datafolha e o Ibope só dão os votos válidos hoje. Né? Eles não dão, o BTG não dá. Agora eles falam aqui 51 a 35 no estimulado, com 6% de nenhum e 5% de brancos e nulos. Na minha opinião, essa diferença está maior. Essa aí está mantendo a diferença. 16 pontos, né? Lá enquanto o Datafolha deu 58 a 42. 42. 58, 42. Dá a mesma coisa, 16 pontos. Não é isso? 16 pontos. Mesma coisa, a diferença é a mesma, só dá 1%, talvez porque o Datafolha usa o voto válido. Então é por isso, o percentual 16. Concordando com você, acho que a diferença é maior, mas como nós temos que seguir o Instituto. Claro, nós estamos dando os números, né, que foram apresentados hoje. Inclusive a pesquisa, você não falou o registro dela, né? Falei sim, BR. Vamos repetir, que eu não escutei, né? Foram 2.500 entrevistas nos 27 estados do país, nos dias 13 e 14, sábado e domingo. Registro BR no TSE BR 07950/2018. Uma pergunta capciosa do nosso ouvinte Franciné Pessoa, lá do Lagoa Nova, Natal. Na opinião de vocês, a aparição de Ciro Gomes na campanha de Carlos Eduardo ajuda ou atrapalha? Alexandre Cavalcante, você que é o decano aqui desta mesa. Eu acho que todo apoio é importante. Ciro fez uma boa campanha no primeiro turno. Até eu fiquei surpreso com aí dentro! Aí dentro dele. Foi. Porque na entrevista que ele deu logo após a apuração, ele disse, ele não. Mas aí não ficou para dizer em quem ia votar, né? Liberou o pessoal, o PDT, e ele danou-se para. E disse que o apoio ao PT é um apoio crítico. Crítico, né? Usou aquele mas ele não ficou, o Fernando Henrique não ficou, o Alckmin não ficou. Esse povo que ficou. Assim, ele devolveu a rasteira que o PT deu nele, perfeitamente, né? Perfeitamente, era isso que eu ia dizer. O PT contava com ele, inclusive falava-se até para ser ministro. Ficaram sequelas do primeiro turno, inclusive na composição de chapa, né? Porque PT não foi bonzinho com o Ciro, aí vai ser agora, Ciro vai ser bonzinho com o PT? É natural. Porque havia a sugestão de alguns setores do PT, capitaneados aí por Jacques Wagner, que até admitiam uma candidatura de Ciro Gomes a presidente da República com o PT na vice. Mas isso, quando chegou lá em Curitiba, Lula disse, não, em hipótese, de jeito nenhum. Passou logo o salve, né? O salve? Não, salve esse bilhete. Eu sei, tá, entendi. Aí, então ele deu o troco. Não, é porque qualquer mensagem que sai da cadeia, salve, tá certo. Então ele deu o troco no segundo, né? Eu também achei, por exemplo, a posição do Alckmin também mostrou por que ele teve aquela pífia votação em São Paulo. Na realidade, hoje nós temos aí uma matéria que no Globo de hoje, falando dos 207 deputados do Centrão, né? Que foram eleitos ou reeleitos e que eles serão o fiel da balança para a base governista no ano que vem. A grande questão de hoje é que essas lideranças emblemáticas, Ciro, Alckmin, perderam força. Eles perderam força e eles não vão agora, de jeito nenhum se posicionar. Eu vou nessa linha. Eu acho que, por exemplo, a posição de Alckmin, a posição de Meirelles, a posição de João Moedo, o próprio Ciro, não importa mais. Os caras estão vendo que o quadro já está definido. Por que de se desgastar? Ciro ainda tem essa questão de ter sido preterido, de ter sido escanteado. E aí, junto-se a isso, também eu acho que essa sensação de que nada que for feito vai mudar esse quadro. Agora, e havia uma expectativa do PT que Ciro fosse para campanha, para coordenação de campanha. Nunca. Aí dentro. Eu acho o seguinte, quando eu digo assim que há novos ventos, e que o eleitorado mandou um recado que quer definição, uma postura clara dos seus representantes, leiam-se os políticos, é porque a eleição terminou agora, mas o cabo não morreu. Pode ter até morrido nas urnas, mas não morreu. Vai ter eleição daqui a 2 anos, daqui a 4 anos, e o eleitorado quer uma posição clara. Não que o cara vai ganhar, mas se você é Haddad, você diz com todas as letras que pede o voto para Haddad. Se você é Bolsonaro, você tem que dizer isso com todas as letras. Goste, parcela dos seus colegas, vizinhos
o seu eleitorado ou não, mas você tem que ser claro. Mas respeitar também quem não quer ser ninguém. Eu acho que tem gente que não quer nem votar num nem outro. Essas lideranças tem também. Tem uma pesquisa hoje. Mas tudo bem, quando você não quer nenhum dos candidatos e pronto. Tem uma pesquisa hoje no Globo. Com a fulano, não sei o que. Olha só que coisa. Marina disse: não vou ficar com nenhum dos dois, mas não voto em Bolsonaro. Olha só que coisa engraçada. O Globo de hoje tem uma entrevista. O Globo de hoje tem traz uma matéria, um detalhe, dizendo que tem uma pesquisa. Eu vou já atrás dos detalhes se for o caso. Mas diz o seguinte: que é engraçado. 44%, olha só, 44% dos eleitores brasileiros afirmaram que não gostaram dos resultados das urnas no primeiro turno. Olha que coisa interessante, né? Você tem uma polarização muito clara, mas quase metade dos eleitores não gostaram do que está aí, né? Seja no plano nacional, seja nos próprios estados. Né? Complicado isso. Ana Elisa Reis está dizendo aqui: vocês sabem mais que eu que Carlos Eduardo é um oportunista, faz qualquer coisa para ganhar a eleição. Ela deve estar fazendo referência à história do apoio a Bolsonaro nesse segundo turno. Marlon Anselmo, parabéns, Diógenes. Estou na escuta da resenha do Jornal 96. Diga aí, Marcos Alexandre, qual foi o comentário? Deixa eu só, antes dele falar, esse comentário é um comentário que tem surgido fortemente. Eu não tenho procuração para defender Carlos Eduardo, não. Agora, pelo amor de Deus, Carlos Eduardo iria para que lado no plano nacional? Ora, se do lado aqui, o opositor a ele é do PT, para que lado ele iria no plano nacional? Imediatamente é muito óbvio, isso é política. Eu acho que ele já devia ter feito isso antes. Ele não tem como não ir pra... Se você deixa o vácuo, alguém ocupa. Claro, né? Então, claro. E ele Robson tentou fazer isso ainda no primeiro turno. Mas no sábado. Gravou o vídeo na reta final da campanha. E agora fica no mano a mano, Carlos Eduardo e Fátima. Aí a coisa vai acirrar ainda mais. Por exemplo, você já tem áudios gravados pela prefeita Rosalba Ciarline dizendo que ela é oportunista na questão dos IFRS, dizendo que ela é a mãe. E tem uma foto, não é. Né, que tá já tem pelo menos cinco IFRS, o de Goianinha, São Paulo do Potengi, Lages, o Marizal, são cinco que são de iniciativa de Rosalba Ciarline enquanto senadora da República. Macaíba também. Macaíba, essas coisas vão aparecer nos programas eleitorais. Quem iniciou muito essa luta foi Fátima Bezerra lá atrás, né? Ela se notabilizou exatamente por esse empenho. Ela iniciou esse movimento. Eu acho que talvez venha daí essa posição, porque quando Garibaldi foi governador, ele se notabilizou como governador das águas, né? Aí vieram os governos de Vilma, teve obra de recursos hídricos, veio de Rosalba, teve obra de recursos hídricos, da doutora Robson também. Mas quem é que tira esse título lá de Garibaldi? O governador das águas, Garibaldi. Então você tem razão. Não, tem razão. Quem se notabiliza primeiro. Agora é o seguinte: Fátima não foi ainda governadora e nem presidente da República. Isso aí eu acho que os IFRLs, tudo é um programa de governo e que você tem que. A bancada do Rio Grande do Norte, toda ela completa, estava lá Henrique Eduardo Alves de um lado, estava lá Rosalba Ciarline, estava lá Fátima Bezerra, claro. Que tinha acesso direto ao Palácio do Planalto. Todas essas pessoas foram responsáveis por esse programa e pela instalação. Sem dúvida, mas é aquele negócio, ela soube valorizar todo o esforço dela, como o Rogério Marinho, por exemplo, ficou marcado no Rio Grande do Norte como homem da reforma trabalhista. Mas essa é a boa discussão. Quem foi que fez? Em vez do cara matar, dar uma facada, essa é a discussão. Pronto, bem lembrado. Programas eleitorais, muito bem lembrado. Aí vão dizer. Rosalba está mostrando ainda documentos, bem que aqui né? o papo é civilizado, ninguém dá facada no outro, né? Apesar da discordância, ninguém aqui. Peraí que eu vou ali. Mas é importantíssimo. O debate é bom nesse nível. Importantíssimo isso que Alexandre disse. Nesse tempo de tanto acirramento, Deus, é importantíssimo. O que o eleitor tem que buscar agora, no segundo turno principalmente, é exatamente saber o que o candidato em quem ele pretende votar fez, né? Porque o que ele está dizendo que vai fazer é muito subjetivo, né? Tem que procurar a história, saber até o que foi porque feito. São 20 e tantos IFRL. Então Rosalba está mostrando 5, tem mais 17 ou 16. Olha, o diácono Ivan Roberto está perguntando uma coisa que é interessante. Amigos da mesa, vocês sabem que todo o processo eleitoral é regido pelo TSE.
processo com o uso da urna eletrônica é confiável? Olha, na minha opinião, 22 anos de urna, pelo que acompanha de eleição, pelo que acompanha as informações, os dados, as auditorias que são feitas, inclusive durante o processo eleitoral, eu não coloco em dúvida a eleição. Até porque Por representantes estrangeiros. todos os políticos que aí estão, inclusive os novos, passaram pelas urnas eletrônicas que ninguém questiona, né? Porque um candidato hoje, inclusive a presidente da República, questionou, muita gente que inclusive vota nele, coloca em dúvida a urna eletrônica. Eu acho isso de uma irresponsabilidade com o nosso sistema político, com as nossas instituições, muito grande, sabe? Eu acho que as pessoas... Trump fez isso, o Donald Trump, na eleição lá dos Estados Unidos. Passou a campanha toda colocando em dúvida se Hillary Clinton ganhar, vai ser por fraude. Ele denunciou isso o tempo todo na eleição. Parece que esse modelo foi absolvido pelo Jair Bolsonaro, que questiona essa questão da urna eletrônica. E o pior, que muita gente que vota no Bolsonaro acredita replica esse discurso, né? Isso é mais uma atitude. Respeito quem tem opinião e acha que há alguma interferência. Mas foi perguntado aqui o que é que eu achava. Então eu tô, na minha opinião, Dionísio, eu acho que esse é mais um desserviço que qualquer candidato, seja Bolsonaro, seja Haddad, qualquer um que criticar ou que colocar em dúvida a esta altura do campeonato, porque veja bem, a gente está 2 semanas da eleição, não vai mudar. Não tem como mudar, a eleição vai se dar por urna eletrônica. Então, colocar isso em dúvida agora, eu acho que é um desserviço. Quer dizer, a urna eletrônica só serve para eleger? Quando o cara perde, é pro camarada contestar e dizer que se o candidato que está criticando, que especificamente é Jair Bolsonaro, ele chegar, como tudo indica que vai chegar, ele, uma vez presidente, ele coloca em debate o assunto. Mas se ele não chegasse, aí quer dizer, não valia a eleição? Não tem sentido. Não tem sentido. Eu acho que... E outra coisa, se você tem dúvida do processo eleitoral, não participe dele. Não vou entrar nessa eleição porque eu não vou ganhar, porque ela vai ser fraudada. Não é válido, é fraudado. Não participe. Aí você é legítimo só quando você ganha. Olha, só um minutinho, Alexandre. São 22 anos de uso de urna eletrônica. Não houve nenhum fato comprovado de fraude, nem em eleição municipal, nem em eleições gerais como a deste ano. Olha que o Brasil tem mais de 5 mil municípios. Em nenhum município, numa eleição municipal, para vereador que seja, houve alguma comprovação. O próprio Bolsonaro foi eleito 22 anos pela urna eletrônica. 28. Eu nunca ouvi falar que ele questionou a eleição dele mesmo. E dos filhos, né? O filho dele foi mais votado. Eleito agora, mais votado. Então esses votos dos filhos dele não valem? Não valem? Hoje, inclusive... Alguém pode questionar? Eu botei meu número lá, saiu de Flávio Bolsonaro. Hoje, inclusive, está marcado à tarde um protesto na frente do TRE aqui, Tribunal Regional Eleitoral, para pedir o voto impresso, o voto, né, um recibo. Olha, o José Inácio Azevedo, se as urnas fossem fraudáveis, o número de pessoas envolvidas para fraudá-las seria tão grande que se tornaria um segredo bastante vulnerável, sendo, portanto, impossível manter esse segredo aí que eu penso. Por muito tempo. Justamente isso que eu penso. Boa análise do Zé Inácio. Agora houve também, quer dizer, naquela eleição Dilma e Aécio Neves, essa segunda eleição aí, no segundo turno das eleições de 2014, que aconteceram o intervalo entre o fim da eleição e o anúncio começou a apurar o resultado, surgiu uma série de dúvidas quanto a confiabilidade das urnas eletrônicas. E também pelo tamanho, pelo percentual. Aconteceu isso agora. Por conta do Acre, a eleição ela vai sendo apurada e ninguém sabe os números da eleição presidencial. Por conta do fuso horário. No TSE, até os advogados da campanha vão acompanhando, passando as informações para a campanha, e aí eita, fulano está na frente no momento. Mas aí quando a urna liberou, 2 horas depois, naquela eleição de 2014, se mostrou um número, inclusive Dilma já da frente. O que eu quero dizer assim, o que derrotou a Aécio em 2014 foi Minas Gerais. Isso. O estado dele, que ele precisava ter ganhado e não ganhou muito bem em São Paulo naquela ocasião. Em Minas ele perdeu para Dilma. A diferença foi de quase 4 milhões de votos, exatamente os 3 milhões de votos que faltaram para ele ser eleito. Então, essa história de 2014, que inclusive foi um erro do PSDB de ter questionado a eleição de Dilma no dia seguinte,
Foi um erro. Inclusive admitido por Tasso Genro, aliás, Tasso Gereissati e outros do PSDB. Foi um erro. Perfeitamente. Porque jogou o país nessa confusão toda, inclusive de impeachment de Foi o que começou a Perfeitamente. Agora é bom a gente não esquecer que estamos vivendo uma crise de credibilidade e uma crise ética muito grande, jamais vista na história. Então as pessoas costumam colocar em dúvida tudo. Mas eu me atenho aos fatos. Nunca houve nenhum fato comprovado de fraude em nenhum lugar do Brasil. É verdade. Mas alguém tem do Amazonas ao Rio Grande do Sul, nenhum, em nenhum município. Então, Zé Martins está dizendo aqui, chega de intolerância. Assine embaixo, Zé Martins. Está tendo muita intolerância nessa campanha. Você estava falando em... Eu queria palmas para Luciano Gleber. A coragem dele hoje, Outubro Rosa, palmas, a consciência dele. Você é homofóbico? Não. Você tem contra o Rosa? Absolutamente. Você está falando de fim de intolerância, você está falando do meu Rosa. Eu quero dar parabéns da sua Rosa. Não balance a perna, não. Eu só dou os parabéns pela sua construção e apoio à campanha. Sim, tá certo. É uma campanha importante de prevenção ao câncer de mama. Você está falando em erro, né? O erro, realmente, para mim, um erro absurdo que o PSDB cometeu na eleição passada. Mas olha só como a eleição é decidida nos detalhes. Tem uma materinha hoje no jornal O Globo que mostra que o PT está às portas de tomar uma decisão que, na minha opinião, pode ser um erro, pode referendar um erro que pode consolidar sua derrota na disputa para a presidência. Que erro é esse? A matéria do Globo diz que Haddad está defendendo, dentro do núcleo duro do PT, que os programas eleitorais agora façam uma autocrítica. E o PT faria uma autocrítica, reconhecendo que houve falha no controle interno dentro das estatais durante a sua gestão, o que teria aberto espaço para casos de corrupção, e com esse meia-culpa o PT estaria se comprometendo a mudar isso caso volte ao poder. E só que esta posição é única e exclusivamente do Haddad. Todos os demais, inclusive o morador ilustre lá da carceragem de Curitiba, são contra, radicalmente contra. Ou seja, na minha humilde opinião, o PT mais uma vez vai cometer um erro muito grande que poderia ser um fato novo aí nesse segundo turno, e o PT, como está atrás, está precisando desse fato novo. Um ouvinte aqui, Lenilson Oliveira, deve ter acordado de mau humor. Eu quero ver essas risadinhas dos nobres jornalistas quando tivermos de enfrentar uma ditadura braba da eleição de Bolsonaro. Primeiro, risadinhas, meu querido. Nós estamos aqui debatendo assuntos sérios, mas a gente também tem momentos de descontração, de bom humor, sabe? A gente tenta levar as coisas aqui com uma certa leveza, né? Risadinha, acho que ele não é ouvinte, eu quero do dar Jornal risadinha 96. em qualquer momento, quando eu puder e tiver afim. Eu acho que ele não é ouvinte, deve estar ouvindo pela primeira vez nossa resenha. resenha. Essas risadinhas. Não gostei do tom, né? Mas obrigado, Lenilson, por sua audiência. Outra coisa, se não está gostando do programa, liga na outra rádio aqui. Então de rádio fazendo programa agora de jornalismo de manhã, né? Deixa ele aqui para ver se ele pelo menos ri também, melhora o humor dele. Ver se ele melhora o humor dele. Palmas para Lenilson! Já também quem diga, viu, Diógenes, que Lula pediu para Haddad não ir mais à carceragem em Curitiba, porque ele reconheceria a derrota. E não queria que Haddad perdesse sozinho, para não dizer que... Já tem isso também. Já tem, né? A derrota é sempre órfã, né? Pelo amor Agora a vitória tem muitos pais e a derrota é sempre órfã. Carlos Montenegro do Ibope já chegou a dar declaração, apesar do Ibope ter errado muito em muitos locais do estado, aliás, do país. Você viu? Chegou a dizer que se Lula fosse o candidato, ia perder para Bolsonaro também. A onda Bolsonaro é tão forte que nem Lula venceria barrar o capitão. Mas hoje a TV Globo já tá fazendo umas matérias defendendo as pesquisas, mostrando como é que é feita a pesquisa e que ela retrata aquele momento. Não é? Fez uma boa matéria ontem no Fantástico. No Fantástico. Então isso aí já é tirando o braço da seringa. Vamos chamar Jackson Damasceno. Linchamentos marcam o feriadão na capital do Rio Grande do Norte. Vamos lá, Jackson. Polícia, com Jackson Damasceno. Oferecimento, Grupo Neutron Segurança. Dê atenção à sua segurança, a de sua família e a de seu patrimônio. Vigilância armada, monitoramento por câmeras, eventos, condomínios e empresas. Ligue agora, Neutron 2020-7210. Neutron, nossa segurança é a sua.
A gente falando em intolerância na política, mas também assim, o sentimento da população é tão forte nessa questão da insegurança, que também há intolerância e a barbárie, né? Nessa questão também da segurança pública. Fala pra gente sobre os linchamentos, Jackson. É verdade, Diógenes. Bom dia aos amigos da mesa, bom dia aos ouvintes. É exatamente isso. A gente percebe a intolerância nas pessoas que estão presentes nesses atos. Intolerância na internet, nos comentários de apoio a esse tipo de ação é assustador. A gente, de certa forma, compreende o fenômeno pela insatisfação da população, pela sede de justiça diante da impunidade que reina no país, mas não pode concordar e apoiar esse tipo de coisa. Começou na quinta-feira, naquele caso na Ribeira, em que o assaltante de ônibus foi capturado e apanhou, espancado, ele foi linchado, e segundo informações que eu obtive, Diógenes, pelo menos nesse caso, a DHPP está investigando todos. Nesse caso, ele foi morto a tiros, não pela população em geral, mas por membros de uma facção criminosa. O que, de certa forma, nesse aspecto, a coisa torna um pouco menos grave, já que não são pessoas comuns, né? Pais de família, mães de família, mas sim integrantes de uma quadrilha que, inconformados com o fato de ele ter assaltado na região, acabaram dando cabo da vida do sujeito, identificado no dia seguinte como Arlindo Pereira do Nascimento Neto. Era um preso do sistema semiaberto, respondia por tráfico de drogas. Na sexta noite, aí aconteceu a tragédia total do caso do bebê de 1 ano e 4 meses, o Cauã Henrique, que foi atropelado por uma moto lá em Cerrosado, 8 horas da noite, na sexta-feira, no Dia das Crianças. Ele estava brincando com a mãe, foi atropelado por uma moto pilotada por um garoto de 18 anos, o Matheus Miranda, que foi capturado por populares, por pessoas que estavam ali, e espancado até a morte também no meio da rua. O sepultamento foi no dia seguinte. No sábado pela manhã, um terceiro caso, um homem acusado de tentar violentar uma moça no final de uma festa na Avenida Maria Lacerda, em Nova Parnamirim, levou-a para um terreno baldio, ela conseguiu escapar, ele foi capturado e por muito pouco, esse homem, cuja identificação ainda não consegui, escapou do linchamento. Foi espancado, mas não foi morto. A DHPP está avaliando os casos, acompanha de perto e desestimula esse tipo de ação, e a gente fica apavorado com a frequência que isso vem acontecendo. Tomara que haja um basta nisso. Ninguém pode fazer justiça com as próprias mãos, né? Apesar da raiva, apesar de tudo, de indignação, é preciso. A gente vive numa sociedade que tem suas regras, né? A gente não pode partir para a barbárie, porque isso aí já é o comportamento do animal, de um animal, né? Então, lamentável esses episódios aí, que provocaram os linchamentos também, né? Ninguém aqui está passando a mão na cabeça de ninguém. É preciso só que a gente tenha respeito também às regras que a gente tem em sociedade. Homem é preso no interior depois de atropelar e matar 10 ovelhas embriagado. Jackson Damasceno. Veja você, Diógenes, aconteceu em Caraúbas, em um sítio. Um homem foi preso, ele dirigia uma D20 completamente embriagado, perdeu o controle, invadiu um sítio, identificado por enquanto como Júnior, e entrando nesse sítio com a caminhonete sem controle, ele atropelou e matou 10 animais dessa propriedade. Tem foto da situação, é uma coisa terrível. E aí ele foi preso em flagrante, levado para a delegacia de Caraúbas e autuado pelo crime que cometeu. Vai responder por conta desse absurdo que ele cometeu, ter dirigido essa D20 embriagado e invadido o local e matado os 10 animais. É isso aí, logo mais às 4 da tarde, Brasil, gente da Band, com Jackson Damasceno, Jackson que volta amanhã aqui no Jornal 96. Obrigado, Jackson. Obrigado, Diógenes, um grande abraço a todos, até amanhã, se Deus quiser. Olha, queria mandar um abraço para Edileuza Leobínio. Ela tá dizendo aqui, parabéns pelo programa de hoje, sou sua fã. Um abraço também para Zé Martins. Zé Martins tá dizendo aqui, sorrir faz bem para a saúde de hoje. E a gente foi criticado porque riu em algum momento do programa, né? Tem que ficar todo mundo aqui sério, sisudo, né?
Ninguém pode soltar uma piada, uma coisa, Pode né? não, pode não. Porque a gente já é feio. Se a gente ficar com a cara Ei, fala amarrada. com você. Ei, Antônio Fagundes. Ei! O terror das Mulherio, do mulherio, das do mulherio. atrizes. Não, do mulherio. O mulherio. Não, nada disso, Diz só que o Seridó esse final de semana tava em festa com ele por lá. Saber se essa viagem, se for um lobo solitário. Ei, pode ir, não pode? Ei, a gente não pode rir, não, hein? Pelo amor de Deus. Desculpa. Lenilson, né, Lenilson? É isso aí. Vamos lá. Abertura da Festa do Boi aborda otimismo e bandeiras do agrobusiness. Agronegócio. Luciano Kleber. Pois é, Deus, na sexta-feira passada, né, feriado do dia da padroeira brasileira, dia do Brasil, dia da criança, a ANORC, né, fez a abertura oficial da festa com a presença do governador Robson Faria e várias lideranças do agronegócio lá. E o presidente da entidade, Marcelo Passos, fez questão de duas coisas. Primeiro, de agradecer, né, ele exaltou bastante a gestão do governador Robson Faria no campo do agronegócio. O governador foi muito parceiro do setor e citou basicamente duas coisas. Primeiro, o crescimento do crédito, principalmente do microcrédito para os pequenos agricultores, viabilizado por meio da AGN, nas palavras de Marcelo Passos, no vácuo deixado pelos grandes bancos. E além disso, ele citou também a lei do queijo, Diógenes, que ficou incríveis 14 anos dormindo nos escaninhos da Assembleia Legislativa e, segundo Marcelo Passos, o governador Robson Faria teve um papel fundamental no desarquivamento, no andamento dessa lei. Esta que teve como relator o Hermano Moraes, né? Exatamente, eu ia citá-lo, deputado Hermano Moraes, que essa lei, só para o ouvinte entender, ela normatiza, né, a produção de queijo artesanal, né, viabilizando, Diógenes, a bacia leiteira. E criando um selo de qualidade, né? E viabilizando a bacia leiteira, porque hoje muita gente deixa, né, muito criador deixa de optar pelo gado de leite porque não há mercado para o leite. Na hora que ele consegue fazer um investimento numa pequena queijeira, um investimento aí avaliado hoje em torno de R$50 mil, faz essa queijeira, consegue produzir esse queijo, tem amparo legal para comercializá-lo e ganhar mercado, ele consegue viabilizar a cadeia do leite. Marcelo Passos exaltou bastante isso e disse que a próxima briga, a próxima batalha que a ANORC vai travar, e já começou a fazer isso há algum tempo em parceria com a Secretaria de Tributação e com a Secretaria de Agricultura, diz respeito à cadeia da carne, porque hoje o Rio Grande do Norte não tem praticamente nenhuma participação, o boi potiguar praticamente não tem participação no mercado interno de consumo de carne, e isso deixa, né, de alimentar esta cadeia do agronegócio pecuário de corte. Então é a próxima bandeira de cadeia luta da nada a ver com... Não. É cadeia de negócio. Ciclo de negócio. Vamos trocar o nome. Alexandre, baixou uma tristeza. Ele tá evitando rir. Mas pode rir, cara. Eu olhei para Alexandre agora, Alexandre triste. Eu com medo disso aí. Rapaz, a gente vai baixar aqui agora a lei Lenilson, né? Todo mundo sério. Não, mas é brincadeira. Na minha humilde opinião, o tom de intolerância do Bolsonaro despertou o mal adormecido do ser humano. Richelle Moura, seu ouvinte, aquele abraço, Richelle. E o Alexandre Arruda está dizendo aqui, resenha, show, animação total, professor Alexandre do Bom Pastor, parabéns a todos, obrigado. E o Francisco Neto, bom humor sempre. Foi ontem, né? Não, hoje. É hoje o dia do professor. Parabéns para os professores desse Brasil. Esse meu auditório é incrível, ele sempre está de bom humor. Sintonizado. Sempre de bom humor. É verdade. Diga, Alexandre. O que deve também ocupar o espaço dos programas eleitorais a partir já dessa segunda-feira, desse início de semana, são as acomodações para o segundo turno, né? A turma do governador Robson Faria em Mossoró já anunciou apoio a Fátima Bezerra, porque é adversária de Rosalba Ciarline lá na capital do Oeste. Houve também a movimentação do PSB, do deputado Ricardo Mota e do deputado reeleito deputado federal Rafael Mota, seu filho, também no apoio à candidatura de Fátima Bezerra. E esses assuntos devem preencher os programas eleitorais. Olha, o Lenilson mandou a resposta aqui. Momento requer seriedade. Vocês podem ironizar meu comentário. Essa minha preocupação está estampada em jornais internacionais. Mas dada
contra a descontração. Nada contra a descontração. Palmas para Lenilson. Palmas para Lenilson. Palmas para Lenilson. Ninguém está ironizando nada, Lenilson. Ninguém também está deixando de tratar tudo aqui com seriedade, não. Aliás, uma das coisas que eu prezo aqui é a seriedade deste programa há 16 anos. E registrar o seguinte, a seriedade não tem nada a ver com ficar sisudez aqui, sisudo. Todo mundo não tem nada a aqui, ver. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aliás, ser descontraído ou não, isso não quer dizer que a gente está deixando de estar preocupado com o país e está votando nesse ou naquele candidato. Pelo amor e nem de fazer análise séria. E por falar em seriedade, vamos trazer informação, né? Vamos lá, palmas para Alexandre Cavalcante! Aliás, Marcos Alexandre! É porque tem Xará. Não, a FIERN está divulgando outros números aqui, além das intenções de votos, ela tem um dado aqui muito interessante, né? Com a pesquisa, o dado. Que é a migração dos votos, né, do primeiro para o segundo turno, dos candidatos que não passaram para o segundo turno, para onde estão indo esses votos, né? E o que a pesquisa aqui, Certos FIERN, mostra é que dos eleitores do governador Robson Faria, 47,57% estão migrando para Carlos Eduardo no segundo turno e 33,98% estão indo para Fátima. Dos eleitores de Breno Queiroga, 62,71% estão indo para Carlos Eduardo e 22,03% para Fátima. E até do professor Carlos Alberto, a maioria está indo para Carlos Eduardo, 35,71% para Carlos Eduardo e 28,57% para Fátima Bezerra. Tem rejeição também aqui, viu, Diogo? Não, peraí, mas e o de Robson? Só que eu não... Ele falou, não falei. Não, mas eu quero só ouvir novo. 47,57%, quase metade, estão indo para Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, né? E 33,98%, quase 34%, estão indo para a Fátima. O governador ficou neutro, né? 20% para ninguém, né? O governador ficou neutro, né? Exatamente. Eleição, né? Um passarinho me disse que o povo de Robson, ligado a Tião Couto, lá em Mossoró, tá com Carlos Eduardo. Alexandre falou. Ligado a Tião Couto com Carlos Tem um Eduardo. dado importante aqui que relaciona a eleição presidencial com a eleição do governador. Vai lá. Isso. 76,60% do eleitorado de Fernando Haddad vota em Fátima Bezerra. 72,90% do candidato Jair Bolsonaro vota em Carlos Eduardo. Olha como é interessante. Veja só como isso é interessante. Voto casada. Fátima Bezerra e Carlos Eduardo têm mais ou menos, pouca diferença, a mesma fidelidade. Um para Haddad, outro para Bolsonaro, né? Na casa dos 70 e poucos %. Sendo que de Fátima, se esperaria uma fidelidade maior, né? Porque o eleitor de Haddad é um eleitor do PT. Deveria ter uma fidelidade, pelo menos na minha ótica, uma fidelidade acima dos 80%, dos 90%. Né? Só 78%, né? 76% de quem vota em Haddad vota em Fátima. Ou seja, há uma brechazinha aí entre os eleitores de Haddad para votar em Carlos Eduardo. Olha, a Maria José está dizendo aqui: bom dia, Diogo, por favor, pode rir à vontade. O bom desse jornal é essa risada de vocês. Olha aí. Palmas para Maria José! Ainda bem que há quem goste, né, Diogo? Arrocha o coloral. E aqui o Roberto Douglas está dizendo: resenha está ótima, sempre imparcial, esclarecedora. Em relação à lisura das urnas, acho que devido ao alto nível de descredibilidade da classe política e a ganância pelo poder associada a diversos problemas, deixa a população desconfiada, mas basta fiscalizar. E olha, a única coisa do jornal que não é imparcial são os comentários do Luciano a respeito do Flamengo e do nosso Vasco. Vascaíno. Encontrei um! Mas, olha, tem nessa questão, quem faz eleição municipal, interior do Rio Grande do Norte e acredito que também no interior do Brasil inteiro, há uma espécie de eleitor que talvez para agradar o candidato ou para enganar, diz: fulano, eu fui da outra, apertei seu número, apareceu a cara do outro. Aí o cabelo diz:
Homem, tenha vergonha. Você votou ferrado. Foi do outro mesmo, fila da mãe. O Jean Oliveira tá dizendo: adoro quando tô dirigindo no meu carro e vocês começam a rir. Pois a vida tem que ter momentos de felicidade. Olha, graças a Deus, tem gente que gosta, né, Diogo? Aliás, o riso virou assunto hoje da nossa. Pois é, ainda bem que é o riso. Pior era se fosse o choro. O Brasil tá precisando sorrir mais, né? Pior era se fosse o choro. Da mãe. A filha da mãe. Não tem acesso de rir. Desculpa. Digamos o seguinte, diga, Alexandre. Índice de rejeição dos candidatos. Pesquisa Fierne certos. Não votaria em Fátima Bezerra de jeito nenhum, 40,07. Não votaria em Carlos Eduardo de jeito nenhum, 38,16. Parecidíssimos, né? Iguais. Mas normal, é uma polarização. De erro, né? É uma polarização aí, né? Exato. Mais de erro de 3%, né? Da pesquisa Fierne certos. Tá tudo em cima. Gente, é isso aí. Eu acho que a gente passou em revista os principais assuntos agora de manhã. Demos as pesquisas do BT. Vamos só para encerrar. Hoje tem Ibope, hoje, é? Tem hoje à noite. Mas só o presidente. A prevista vamos, só nesse finalzinho do programa, rever as pesquisas certos para presidente da República e governo do estado do Rio Grande do Norte. Vamos lá, presidente da República, sentar o governo. Tá. Vamos lá. Presidente da República. Peraí, vamos localizar aqui. Presidente da República, Fernando Haddad, cenário estimulado. Né? Quando o Instituto aponta os nomes. Fernando Haddad tem 45,46% das intenções de voto. Jair Bolsonaro tem 34,54%, uma diferença aí de quase 11 pontos. Nenhum, 11,42%, nenhum dos dois candidatos, 11,42%. Não sabe, 8,37%. Números até altos, né, de hoje. Nenhum até essa altura do campeonato, né? Não sabe, 8,37%. E não respondeu, 0,21%. Esse é presidente da República. Presidente da República. O governo do Estado. Governo do Estado, cenário estimulado. Fátima Bezerra, 44,61%. Carlos Eduardo, 38,58%. Nenhum, 9,72%, ainda também um percentual muito alto. E não sabe, 6,88%. Pesquisa da Fier, que está sendo divulgada agora de manhã, que tem um registro, vamos lá para o registro. Vamos para o registro, peraí, registro da nossa pesquisa. Da pesquisa. A gente precisa dar vamos lá, tenho aqui. BR 00146/2018 e RN 02146/2018. Ouviu 1.400 entrevistados, 1.410 entrevistados em 40 municípios no período de 10 a 13 de outubro, margem de erro de 3% e intervalo de confiança 95%. Para encerrar, essa foi a Certos aqui do Rio Grande do Norte. Vamos para BTG Pactual em todo o Brasil para presidente da República, Luciano Kleiber. BTG Pactual, registro no TSE BR 07950/2018, coleta de campo nos dias 13 e 14 de outubro. Fernando Haddad tem 51%, aliás, Jair Bolsonaro tem 51% e Fernando Haddad tem 35%. Não sabe, aliás, ninguém ou nenhum, 6%, brancos e nulos, 5%. Um abraço para José Hélio de Araújo, gosta muito da resenha, sempre acompanha pelo Facebook. Um abraço também para Socorro Lima. E assim a gente vai encerrando o Jornal 96. Obrigado, Alexandre Cavalcante. Obrigado, Marcos Alexandre, o famoso Antônio Fagundes. O rei do Seridó. O rei do Seridó. O nosso querido Coringa. Falar de realismo. O Coringa, novo Coringa. Vou tomar o lugar de Heath Ledger. É isso aí, a gente fica aqui na resenha do Jornal 96. Até a próxima sexta-feira, hein? A gente tá perto aí das eleições. Vamos ficar realizando a resenha sempre às segundas e na sexta-feira, tá bom? Tchau! Tchau.